Um governo que se sustenta é um governo que cai. Ô, terror. Me ajuda aí, me ajuda aí. Um governo que se sustenta é um governo que cai. Bom, vamos entender a expressão se sustentar, né? Um governo que se sustenta é um governo que cai. Olha, lembra que eu falei sobre a coerência, a incoerência aparente? Parece ser incoerente isso, né? Um governo que se sustenta é aquele governo que se preserva. E ele continua no poder. Pronto, ele se sustenta. Tá, mas olha só. Então é uma incoerência aparente, porque eu aqui contestaria. Peraí, um governo que se sustenta não é um governo que cai, não. Mas aí, o que acontece? É porque nessa nossa intenção aqui, a gente pensa o quê? Um governo que se sustenta. Ele se sustenta com as suas bases, ele se sustenta porque ele faz o bem para a população, ele se sustenta porque ele está cumprindo todos os seus planos de governo. Então, se ele se sustenta com base nas benfeitorias que ele vem fazendo, é natural que ele perdure. Beleza? Essa é a ideia de se sustentar. Mas eu poderia colocar assim, ó, um governo que autossustenta. Terror, realmente. O se sustenta, ele se alimenta não com base nas benfeitorias para a sociedade, mas um governo que age sempre em causa própria. Um governo que faz emenda só para ele se sustentar no governo. Esse a população fica sabendo. Esse a democracia faz cair. Concorda comigo? Então, esta relação aqui, eu vou entender que se sustentar tem ambiguidade aqui. Um governo que se sustenta é um governo que cai. Tá vendo só? Um governo que se sustenta é um governo que se baseia apenas em si mesmo e não nos propósitos, né, que ela tem com a sociedade, né? Aí sim, então nesse caso, um governo que se sustenta é um governo que cai. Assinar a opção que mostra um problema de estruturação da afirmativa acima. O fato de haver a repetição do termo governo aqui, a gente cabe então aqui, já sabe que isso não é um problema. Ele apenas reconfirmou a palavra governo. A repetição não é um problema de estruturação, tá legal? Ele pode ser enfático, tranquilo. Letra B. A ambiguidade do termo se sustenta. Aí sim, terror. Aí eu entendo que realmente houve ambiguidade na ideia de se sustentar. É um governo que age em causa própria. Esse a sociedade fica sabendo. Esse a sociedade vai fazer cair. Então, a alternativa B de bola a gente entende como a ideal. O duplo sentido da expressão que cai? Não tem duplo sentido. É realmente cair o governo. A ausência de vírgula antes da oração que cai. Então, aqui é um governo qualquer e aquele vai restringir para aquele que cai. Oração adjetiva restritiva. Letra E, a falta de vírgula antes da oração que se sustenta. Falta de vírgula aqui não, porque é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não houve problema aqui. A alternativa B de bola é que a gente tem que marcar.